Bom, daremos início à aula de hoje. Hoje é dia 5/8, né, de 2020, às 10h13 da manhã. Lembrando que apenas a aluna Gabriele Fontes está participando dessa aula, né? O conteúdo que a gente vai falar hoje é um conteúdo bem importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre funções exponenciais, né? Então, a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, né? É, assunto que não é, assim, tão fácil, tá? Precisa ter um entendimento. Sem assistir aula, eu diria que fica meio complicado o aluno conseguir, né, realizar a atividade desse conteúdo, né? Então é importante a participação, né, assistir a aula e acompanhar o conteúdo programático. Esse terceiro bimestre a gente vai falar sobre funções exponenciais e a gente vai falar também sobre logaritmos, né? Eu diria que é a parte mais complicada, né, de conteúdo do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, assim, uma aula perdida perde o fio da meada. Então, vamos lá. Então, uma função para ser exponencial, ela deve seguir a seguinte condição, né? Então, a gente tem aqui uma condiçãozinha. Deixa eu colocar a caneta aqui para a gente ir fazendo os apontamentos. Vamos lá. Então, a gente tem uma condição aqui que diz o seguinte, né? Y igual a x, né? Y igual a AX, desculpa. Então, temos aqui, ó, o A com X, né, de expoente. Então, e tem a seguinte restrição, né? Então, a função exponencial, assim como algumas outras situações na matemática, existem algumas restrições de resolução, né? Então, a restrição, né, no caso de função exponencial, é essa daqui, ó. O A, né, ele tem que ser maior do que zero, tá? E deve também ser diferente de 1. Então, o A, ele tem que ser maior que zero, né? E diferente de 1, tá? Essa é uma condição de função exponencial, tá? Exemplo. Então, vamos pegar 3 situações aqui, ó, que eu deixei como exemplo, só para você entender um pouco melhor do que eu estou falando. Então, nessa situação A, né, nesse primeiro exemplo aqui, ó, esse primeiro carinha aqui, ele está falando o seguinte, ó, que y ele é igual a 3x. Tá? Então, vamos fazer uma avaliação. Né? O meu A é o 3, tá? Então, esse 3 aqui, ele é o meu A. Tá? Ele é maior do que zero? Porque 3 ele é maior que zero. Ele é diferente de 1? Então, ele satisfaz uma condição. Portanto, essa primeira situação aqui, ela é realmente, né? Ela é, né? Uma função exponencial, tá? Então, antes da gente conseguir resolver alguma coisa, né, referente à função exponencial, que é o assunto, né, que a gente está tratando aqui nessa aula, é importante, de suma importância, nós avaliarmos as restrições, se ele satisfaz essas condições. Se ele estiver satisfazendo essas condições, então é uma função exponencial, tá? Então vamos lá para a segunda situação, que é a letrinha B aqui, ó. Ele está fazendo uma outra afirmação aqui, ó. Ele está dizendo que y é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Primeira situação, né? 1 sobre 2 aqui, quem que ele é? Ele é o meu A. Né? 1 sobre 2 ele é o A. 1 sobre 2, ele é maior que zero? Ele é, né? Se a gente for pegar aqui, ó, né, 1 sobre 2 e escrever ele de uma outra forma, né, em outro valor, fazer a representação desse número em outra situação, né, eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa que equivale a 0,5, certo? São números iguais escritos de formas diferentes.
né? Então, 0,5 é maior que zero? É maior que zero. É diferente de 1? É diferente de 1. Portanto, ela também é né, uma função exponencial. Tá? Esse primeiro caso, o A e o B, são funções exponenciais. Tá? É muito importante, né, além de eu conhecer as condições, né, eu preciso saber fazer algumas interpretações numéricas. Né? Eu preciso conhecer as outras formas de eu escrever o mesmo número. Né? Quando eu comento que a matemática ela é uma sequência, né, sequência de recursos, né, eu diria assim, são vários recursos que a gente vai aprendendo no decorrer. Cada componente, né, cada conteúdo é um recurso diferente. Né, e cada recurso me dá subsídios, me dá ferramentas para que eu resolva um problema, seja lá qual for, né, dependendo da condição, né, e do enunciado que essa situação está me colocando para que eu resolva. Então eu tenho uma outra situação aqui, ó, que é a C, que ele está fazendo uma outra afirmação também. Ele está dizendo que y é igual a π, né, elevado a x. E aí eu preciso fazer uma avaliação, né? Esse π aqui, né, nesse momento, ele representa, assim como os outros, né, a letra A. Né? Então, ele representa A aqui nesse momento. Né? Então, ele está fazendo uma afirmação. Y é igual a π elevado a x. Tá? Qual que é o valor de π? 3,1415 e assim sucessivamente. Né? Ele é um valor que não tem repetição. Né? É um valor irracional, né, o π. Se a gente for levar lá na questão dos conjuntos numéricos. Então, ele é um valor irracional, porém, né, nesse momento aqui, eu vejo que o A aqui, ele é maior que zero, porque 3,1415 é maior que zero. E também é diferente de 1, tá? Então, ele satisfaz essa condição. Portanto, né, esse C aqui, nesse momento, ele também é uma função exponencial, tá? Então, voltando aqui, né, como você não está falando, se você estivesse falando, era mais fácil a interação. Né? Até aí tá claro, ô, Gabi? Você entendeu? As condições, né, e as restrições que a gente precisa para identificar uma função exponencial. Tá? Assim, é um pouco complicado, não é difícil, ele é um pouquinho complicado, por quê? Nós devemos analisar os detalhes, né? Então, o detalhe nesse conteúdo faz toda a diferença na hora de eu fazer uma resolução, tá? Então, vamos voltar lá na tela. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar, né? Para a gente liberar um espacinho aqui para começar a avançarmos um pouco mais no assunto. Né? Então, dadas as condições, né, e identificada os valores, né, de acordo com as nossas restrições e sabendo que esse valor ele é uma função exponencial, a gente vai falar agora um pouquinho mais, né, sobre algumas, né, características, né, e alguns valores, né, que a gente viu lá atrás, né, em relação à potenciação, né, porque assim, como a gente está trabalhando questão de potência aqui na função exponencial, né, a gente precisa ter conhecimento, né, muito sólido, né, em resoluções de potenciação. Então aqui ele fala o seguinte, ó, o valor do expoente equivale a quantas vezes a base é multiplicada. Então se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, ó, essa primeira situação, 2, né, ao quadrado, é a mesma coisa que 2 vezes 2, né, que é igual a 4. Tá? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem a seguinte situação, ó, 2x igual a 4, tá? Eu preciso descobrir que valor, né? Eu preciso descobrir o valor do x aqui, tá? Então aqui, ó,
nós temos a seguinte situação, ó. 2x, eu estou afirmando que 2 elevado a x é igual a 4, tá? Já é uma informação que eu tenho, né? Então, para eu resolver a situação, primeira coisa, eu tenho que descobrir esse valor aqui, ó, do meu expoente, certo? Então, vamos avaliar essa situação aqui, ó, essa condição. 2, né, com o x aqui, né, no meu expoente, né? Essa situação, ela é uma função exponencial? Ela é. Por quê? O meu 2 aqui, ele é o meu A. Ele representa o meu A. E o meu A aqui, nesse momento, ele é maior que zero e diferente de 1. Então, isso aqui é uma afirmação que é uma função exponencial, tá? E para eu resolver uma função exponencial, né? No caso, para eu descobrir esse valor desconhecido aqui, ó, que eu não sei, né? É claro que assim, esse é um valor notável, né? Um valor que eu bato o olho, poxa, qual o número, né? A pergunta que vem é a seguinte: qual o número, né? Que multiplicado por ele aqui em determinadas vezes resulta em 4. Então eu sei que 2 elevado a 2 é igual a 4, porque 2 vezes 2 é 4, como a gente viu aqui na questão da resolução de potências. Tá? A mesma coisa acontece nessa segunda situação, né? Ele me dá aqui uma outra condição. E essa condição diz o seguinte, ó. Vamos lá. Ele está me falando aqui, ó, né? Que 3, né? No caso aqui, elevado ao cubo, né? É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que resulta 27. Então, se eu tivesse aqui, ó, no caso, essa situação aqui, ó, né? Dizendo que é, porque aqui eu tenho um sinal de igualdade falando que esse valor é igual a esse. Porém, né, nessa situação aqui, eu teria necessidade de descobrir aqui, ó, o valor desse x aqui, dessa potência. Então, 3 elevado a x é igual a 27. Qual o valor, né, que multiplicado por ele mesmo em determinadas vezes resulta em 27? Então, aqui também eu sei que, né, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9 resulta em 27. Então, eu sei que, né, 3 elevado a 3 é igual a 27, tá? E aí, né, devemos também, antes de começar, é claro, né, quando eu tenho a situação, eu vou fazer aquela famosa avaliação de restrição, né? Então, o meu 3, ele representa A, né? O 3 é o A, né? O A aqui, ele é maior que zero e também é diferente de 1. Então, eu sei que é uma função exponencial porque ele atende, né, as condições dessa restrição, tá? E a mesma coisa é no terceiro caso. Vamos lá. O terceiro caso nós temos aqui, ó, 5 elevado a sexta potência, né, que resulta em 15.625, tá? Outro detalhe importante, tá, Gabi? Sempre que eu tenho um valor como esse 27 aqui, ó, vamos lá, vamos voltar lá de novo, ó. 3, vamos supor que ele tivesse assim, né? E eu precisaria descobrir, né, o valor do x aqui. E aí eu tenho 27. É claro que eu sei que 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Mas como é que eu resolvo isso aqui de uma forma simples? Porque assim, ó, quando a gente cai numa situação como essa aqui, ó, né, nós temos um valor muito grande. Né? E quando a gente tem um valor grande, aí já a coisa começa a complicar. Qual que é a ferramenta, qual que é o recurso que eu tenho, né, para descobrir o valor desse expoente aqui que eu não sei, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu pego 27 e eu vou fatorar, tá? Então vamos lá. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3, né? Então, isso aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, né? É a mesma coisa que eu tivesse esse valor aqui, ó, 3, olha que interessante, né? X igual a 3 elevado ao cubo. Olha uma sacada interessante. Presta atenção no que eu vou fazer. Vamos mudar até a cor da caneta aqui, ó. Então, ó,
Observe que você tem duas bases iguais. O que eu posso fazer? Tchitá, tchitá. Corta as bases. Então, eu estou dizendo que x é igual a 3. E aí, no resultado da minha potência aqui, ó, né? 3 elevado a 3 é igual a 27. Tá? Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, eu descobri o meu valor aqui, ó. A ideia de exponenciação é eu igualar as bases para descobrir o valor de x. Tá? A mesma coisa acontece nessa terceira situação. Né? Eu vou pegar lá, né, e vou fatorar o meu valor, tá do outro lado da igualdade. Vamos supor que eu tivesse uma situação problema, né, para identificar um valor e tivesse assim, ó. Deixa eu apagar tudo bonitinho aqui, né? Tivesse escrito dessa forma. 5, né, elevado a x igual a 15.625. Poxa, eu preciso descobrir o valor do x, como é que eu faço? Né? Então vamos lá, eu vou fatorar esse valor, 15.625, né? E aí fatorando, pego 5, 5, vou resumir aqui, 5, 5 e 5. Eu sei que é 5 vezes aqui, ó. Né? Então quando eu reescrevo esse valor, ele vai ficar assim, ó, 5x igual a 5, né, elevado a 6 vezes, desculpa, a sexta potência, tá? Então, 5 elevado à sexta potência, né? Quando eu faço a multiplicação, eu vou resultar nesse valor, o resultado vai ser esse valor aqui, 15.625, né? Então, aqui, ó, nesse momento, o que aconteceu? As bases ficaram iguais. Eu corto as bases. Aí o meu x vai ser igual a 6, que é esse resultado aqui, ó, na realidade, tá? Que é o x, né? O x da questão, né? A minha incógnita, o valor que eu tenho que descobrir aí nesse momento. Gabi, até aí, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Qual que é a dúvida, Gabi? Pergunta aí. O ruim de não ter o áudio é isso, né? Com o áudio é mais rápido, mais dinâmico. Ah, tá. Não tem dúvida. Você colocou sim, eu perguntei, tem dúvida? Sim, eu entendi que você estava com dúvida. Eu acho que até aí é, porque assim, ó, eu gosto de pegar muito a questão da essência da base, porque se você não entende a base, e aí fica difícil você entender todo o contexto depois. Então eu gosto de pegar a situação bem na raiz mesmo para ficar claro a condição de resolução. Então, vamos para a próxima tela. Vamos continuar aqui. Então, aqui, gente, ó, pensei que tinha um monte de aluno na sala. Aqui é a mesma situação, ó, Gabi, para você entender um pouco melhor, ó, sobre equações exponenciais. Então, eu tô dizendo aqui, ó, que 2, né, elevado a x é igual a 32. Então, é uma afirmação, né? Ele está afirmando que 2 elevado a x é igual a 32, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Quando o valor já excede algumas condições e o valor é muito grande, eu preciso, né, fatorar esse valor. Então, vou lá, ó, 32, né, fatorando, a 2 dá 16, a 2 dá 8, a 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 2, 32. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o meu número 2. Então, quando eu vou reescrever esse valor, né, eu posso reescrever ele assim também, ó, que aí significa a mesma coisa, né? Então, eu venho aqui, ó, né, como eu tinha dito, né, eu igualei minhas bases, tá vendo? Eu igualei minhas bases. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, chita, chita. Vou lá e corto minhas bases, né? São iguais. Então, eu estou afirmando aqui, fazendo a afirmação que x é igual a 5, que é o valor que eu descobri aqui, ó, da minha potência, tá? Ó, então, sempre quando eu vou resolver uma equação exponencial, né, eu preciso colocar uma resposta, né? E a resposta é solução, né? Solução, né, no caso, é igual a 5, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar lá, né? Então, pega essa primeira situação aqui, ó, né?
primeira situação, solução é igual a 2. A segunda situação, solução é igual a 3. Nossa, ficou feio isso, meu Deus. E a terceira situação, né? Solução é igual a 6. Então, daqui para frente é bom vocês saberem isso, né? Que a gente vai trabalhar com algumas condições que eu preciso saber qual que é a solução, né, do meu problema. Então aqui, ó, é o que eu fiz, ó. Bases iguais, você pode cortar as bases, né? Então quando a base estiver igual, pode cortar, né? Tem condição que a base vai ser diferente? Com certeza vai ter condições que a base vai ser diferente. E aí a metodologia, né, de resolução vai mudar também, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. As funções exponenciais usam a mesma ideia, né? Porém a base é fixa e o expoente é variável. Vamos supor algumas condições, alguns exemplos aqui, ó. Seja a função f de x, né? Ó, 2 elevado a x, calcule, né? Com f aqui, ó, como 2, 5 e 10, né? Então, quem que é o 2, o 5 e o 10, né? São os expoentes aqui, ó, que representa o x aqui no caso, tá? Ele está representando o x aqui, ó. Então, no lugar do x aqui, ó, eu coloco 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. No lugar do x aqui, ó, na segunda situação, eu coloco 5. Então, mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 16. 16 vezes 2, 32, tá? Cheguei no resultado lá. E aqui no caso, ó, ele falou que o x aqui, ó, é 10, tá? Então, no lugar do x eu coloco 10, né? Então, eu multiplico 2 por ele mesmo 10 vezes, que eu vou chegar em 1024. Então, vamos lá, ó. Quanto mais o expoente aumenta, mais difícil vai ficar o cálculo, isso é óbvio. Por quê? Porque a condição de se calcular, né, vai complicando cada vez mais. Por isso que é importante eu saber fatorar esse valor, tá? A forma mais precisa, né, mais simples, vai, para você chegar no resultado, né, eu descobri qual que é esse expoente aqui, é fatorando, tá? Então aqui, ó, a função exponencial é uma função f, né, que pertence ao conjunto dos números reais, né? Também, né, tal que os reais também, ó, não entra o zero. Lembra? Quando eu tenho aqui, ó, conjunto dos números reais, né? Sem o asterístico, né? São todos os valores, né? Todos os valores, né? Incluindo o zero. Nesse caso aqui, ele inclui o zero. Só que, na condição lá, né, de restrições, que é o que a gente comentou lá no início, né? Ele está dizendo que o quê? O A ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Então aqui ele define como f de x igual a x, né? Com, no caso, o A de menor que zero, ó. O A quer dizer maior que zero, desculpa, e diferente de 1. Então o A ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Essa é a restrição, é a sacada, né? Da questão de função exponencial. Por exemplo, se eu pegar uma situação aqui, ó, assim, ó, vamos supor, 1, né, x. Isso aqui satisfaz uma condição de resolução de função exponencial? Não. Por quê? Ele está igual a zero. O meu a ele é igual a zero. E aqui ele está falando, né, que o a tem que ser diferente de zero. E a mesma coisa, diferente de 1. E a mesma coisa, né, o a ele tem que ser maior que zero. Ele pode ser menor? Pode. Ele pode ser maior? Pode. Ele só não pode ser, né, igual a zero aqui, ó.
tá? O menor é que, assim, pode cair numa condição de número negativo, tá? É isso que eu quis dizer. Beleza? Então, vamos lá. Ou seja, a função possui domínio, né? De reais e imagem e reais com exceção do zero. Mais que o conjunto dos números reais, positivos e sem o zero. Então, assim, ó, se a gente pegar o conjunto dos números reais, né? São todos os valores, né? Com exceção do zero que ele está falando aqui, tá? A questão de conjunto numérico, né? É outra situação também que o aluno precisa ter o conhecimento assim bem, né? Bater o olho, poxa, quem faz parte do conjunto dos números reais? Isso é muito importante. Isso vai facilitar a vida de vocês muito. Agora, quando vocês têm dúvida, né? Por exemplo, quem faz parte do conjunto dos números inteiros? São todos os valores positivos e negativos, né? Aí depende da situação, com exceção do zero, né? Quando tiver o asterístico aqui, né? Ele está dizendo que o zero não entra nessa condição, tá? Então vamos lá. Alguma dúvida, Gabi? Sim ou não? Beleza, então vamos continuar. Então aqui, ó, vamos começar a entender um pouquinho mais sobre função exponencial, né? Podemos entender o gráfico de uma função do tipo exponencial aplicando valores ao expoente dela, né? Lembrando que as funções exponenciais podem ser classificadas em crescente e decrescente, né? Então, quando a gente viu lá a questão de que a gente trabalhou funções, né? A gente viu algumas condições, né? De função crescente e decrescente também, né? Então, por isso que assim, a, a matemática ela é uma sequência, né? Então, hoje nós vamos depender do que a gente aprendeu de funções, né? Para resolver uma função exponencial também. Para cada um desse tipo de função, né, o comportamento do gráfico muda, né? Isso é claro, dependendo, né, da condição e dos valores que a gente tiver expostos, né, para a resolução do problema. Vamos analisar com um exemplo a seguir. Aqui ele está falando de um gráfico crescente, né? Então lembra de uma condição, ó, por exemplo, nós tínhamos lá, ó, f de x, né, igual, vamos supor, 2x, isso aqui a gente falando de função, menos 4, um exemplo. Quem que é meu A, né, é o 2 aqui. Quem que é meu B? E aí eu tenho uma condição aqui, ó. O meu A ele é positivo. Se o A é positivo, logo a minha função é crescente. Se o A fosse negativo, minha função seria decrescente. Então, é importante saber esses conceitos básicos, tá? Senão a gente não consegue dar segmento. Então, vamos lá. Seja a função f de x igual a 2x igual a 2 elevado a x, né? Esboce o gráfico para a função, né? Então, vamos lá, resolução. Para entender melhor, vamos construir uma tabela com os valores que vamos atribuir à variável x da função. Então, tem essa tabelinha aqui, mas vamos lá para outra página que eu acho que é isso. Então, aqui fica mais claro para você entender. Então, aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando o x, né, for menos 2, o meu y, né, vai ser 1 sobre 4. 1 sobre 4, vamos reescrever esse valor de uma outra forma. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25, tá? Então vamos pegar aqui no gráfico, né? Então temos aqui, ó, menos 2, tá? Quando eu traçar, né, o meu ponto de encontro entre x e y, né, as minhas abscissas e ordenadas, nós vamos ter o seguinte, ó, a gente tem um ponto de origem aqui no plano cartesiano, certo? Nós temos o 1. Entre 0 e 1 está o meio, tá? Que é o 0,5, certo? A metade de 0,5 é 0,25, então ele vai estar aqui mais ou menos, ó, tá?
O meu y aqui, ó, 1/4, né? 1/4, ele vai estar aqui, ó. E aí, ó, tá vendo? O ponto de interseção ele é aqui, ó. Né? Ele é mais ou menos aqui, ó. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Menos 1,5, ó. O meio é aqui, ó. 0,5, né? Então, o meio é aqui. 1/2, né? Se a gente reescrever, 1/2 é a mesma coisa que 0,5, tá? Então, quando o meu x for menos 1, né, o meu y, né, vai estar 1/2. Então, eu pego aqui, ó, na hora que eu traçar aqui, ó, o ponto de encontro, ó, das minhas abscissas e ordenadas, né? Lembrando que as abscissas é o x e as ordenadas é o y, né? Então, eu vou ter aqui o meu par ordenado. E aí tem uma outra situação, ó. Quando o x for 0, o y é 1. É aqui, ó. O meu x, ele parte aqui do meu ponto de origem, certo? E vai aqui, ó. Encontrar aqui o y aqui, ó. Que vale 1. Né? Então, temos aqui. Aí a mesma coisa aqui, ó. Nessa outra situação. Quando o x valer 1 e o y valer 2, como é que vai ficar isso né, no meu plano cartesiano aqui, no meu gráfico, né? Então, ele está dizendo que x é 1, o x está aqui, e o y é 2. Então, ó, temos aqui, ó, o ponto de encontro. Tá? X, y. E a mesma coisa aqui, ó. Quando o x estiver valendo 2, o y 4. Então, o x 2, o y 4, ó. Tem o tracejado aqui já. E a interseção aqui, né? Desses valores. X, y. Tá? Outro ponto interessante, né? Que quando eu traçar aqui a linha, né? Essa curva, né, do meu gráfico, né, ele nunca vai tocar o eixo X aqui, ó, tá? Ele vai passar bem próximo, mas tocar dificilmente ele toca. Dificilmente não, ele não toca, tá? Beleza? Então, tudo bem, Gabi? Dúvidas, sim ou não? Tudo bem? Ah, sem dúvida. Então, vamos lá. Continuando. Opa, é isso que eu quero, cadê? É isso que eu quero. Então, vamos para o próximo slide. Né? Então, aqui, ó, ele me mostra uma outra situação, ó. Vamos lá. Gráficos decrescente, tá? Então, f de x, né, igual a meio x, né? Esboce o gráfico para a função, né? Resolução. Vamos atribuir valores à variável x e ver o comportamento que a função terá. Veja na seguinte tabela os valores. Com esses valores em mãos, vamos esboçar o gráfico para a função acima. Então, aqui é mesmo. Opa! Aqui é a mesma coisa, né? Se eu tivesse que fazer o gráfico aqui, ó. Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Vamos supor essa situação aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar um branco aqui, vai. Então eu tenho aqui, ó. Ele está dizendo que no primeiro momento aqui, ó. Vou fazer maior, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Qual que é o maior valor? É 2. Então vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Supor que o 4 esteja aqui em cima. Então, quando o x, né, estiver valendo menos 2, né, o y4, então eu pego aqui, ó, menos 2 e o 4 aqui em cima, né? 4 e menos 2 aqui. Então, eu tenho o meu primeiro ponto aqui de interseção entre x e y. Tá? O meu par ordenado menos 4, menos 2 e 4. E aí depois eu tenho aqui, ó, menos 1 e 2. Então, menos 1, né, e 2. O 2 está aqui, ó.
E aí depois eu tenho 0 e 1, né? 0 aqui, o ponto de origem, e 1. Aí depois eu tenho 1,5, né? Então eu tenho 1 aqui, ó. E o meu y aqui, ó, meio aqui, né? Então ele vai estar assim, interseção aqui, né? E depois eu tenho 2, né? E 1/4 aqui, ó. A metade temos aqui, ó, meio, e temos aqui 1/4, né? Que é a mesma coisa que 0,25. E aí a interseção vai ser aqui, ó. E aí quando a gente for traçar, fazer esse tracejado aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Mesma coisa, a gente vai ligar os pontos aqui, ó. A gente vai ver, ó, que ela não vai tocar o eixo X, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu na situação anterior. Agora a gente vê, ó, que ele parte, né, do positivo e vai para o lado negativo aqui do segundo quadrante, né? Nós temos o segundo quadrante aqui, ó. Segundo quadrante. E quando o gráfico ele está desse jeito aqui, ó, ela é uma função exponencial, né, decrescente, né? Decrescente. Que ela parte lá de cima, né, e diminui. Quando ela parte daqui e vai lá para cima, ela aumenta. Beleza? É... Alguma dúvida por enquanto, Gabi? Sim ou não? Então vamos continuar. No próximo slide, né? É, tá, vamos falar um pouquinho sobre algumas situações aqui que é importante, né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês ou não, mas é importante vocês conhecerem, né? Então aqui, vamos falar de uma função sobrejetora. Por que eu preciso falar disso com vocês? Porque pode ser que aconteça que caia um termo desse aqui lá na frente e vocês, poxa, o que é sobrejetora? Eu não lembro se o professor falou ou não. Então a gente vai dar uma reforçada nisso. Então dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio, né? Isto é, se imagem B, isto é, se imagem B. Né? Em outras palavras, não pode sobrar elementos no conjunto B, né? Sem receber flechas, né? No caso do A. Então, assim, ó, por exemplo, sobrou alguma situação aqui, ó, né? Não, porque domínio, né? O A é o domínio, nesse caso aqui, e o meu B, ele é o meu contradomínio. Então temos aqui, ó, que todos os elementos, né, de A estão interligados, né, aos elementos de B. Então não ficou nenhum de B, ó, de fora. Tá? Estão todos recebendo, né, uma flechada do meu conjunto A. Então era uma condição sobrejetora, tá? Então vamos para outra situação. No caso da injetora, né? No caso da injetora, se sobrar algum elemento no conjunto B, né, ela é uma injetora. Né? A função injetora, se os elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Né? Portanto, não pode haver nenhum elemento no B, no conjunto B, que receba duas flechas. Então, aqui, ó, né? Ninguém pode receber duas flechadas, né? Por exemplo, esse aqui já recebeu, então eu não posso mandar para esse aqui. Então, ele é uma injetora. Tá? Lembrando que o A é o domínio e o B é o contradomínio.
Então, eu coloquei um resuminho aqui, ó. Observe os diagramas abaixo. Então, essa função é sobrejetora, né? No primeiro caso aqui, pois não sobra elemento em B. Então, não sobrou elemento no B, tá? É sobrejetora. Essa função não é injetora, pois existem dois elementos com a mesma imagem, né? Essa função não é bijetora, pois não é injetora. Então, se a gente fosse colocar, por exemplo, em números aqui, ó, vamos supor aqui, ó, 1, 2, 3, né? E aí eu tenho 1, 1, 2, 3, né? Mais ou menos isso aqui para você entender um pouquinho melhor. Né? Eu tenho o A, tenho o B, tenho o meu domínio e contradomínio. Então, o 1 aqui, ó, ele pode ligar nele mesmo duas vezes. O 2 no 2, o 2 no 2. Ou seja, não sobrou nenhum elemento do contradomínio, do meu B, né? Por isso que ela é injetora, né? Isso colocando em forma numérica, tá? Para você compreender um pouco melhor. Vamos lá na segunda situação. Essa função é injetora, pois elementos de B são flechados só uma vez, né? Essa função não é sobrejetora, pois existem elementos sobrando em B. Essa função não é bijetora, pois não é sobrejetora. Então vamos entender um pouquinho melhor. A gente vê nessa condição aqui, ó, que ficou dois elementos de fora. Se a gente fosse converter isso para números, né, ficaria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3. Vamos pegar só com 3 elementos aqui, ó. E aqui a gente põe um pouco mais de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, o 1 eu consigo ligar com 1, o 2 com 2, o 3 com 3. Porém, ó, o 4 e o 5 ficou de fora, tá? Para você entender um pouco melhor essa condição. Agora vamos entender aqui, ó, no caso de função, né, bijetora. Vamos apagar isso aqui. Para ela ser uma condição bijetora, né, tem essa seguinte situação aqui, ó. Essa função é injetora, pois elementos de A e elementos de B são flechados só uma vez. Então, cada um está conectado ao outro apenas uma vez. Essa função é sobrejetora, pois não existe elemento sobrando em B. Então, não tem elemento nenhum sobrando em B. A função é bijetora, pois é injetora e sobrejetora. Vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Então, aqui, ó, eu caio numa condição, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos supor que eu tenho 4 aqui em cima, e 1, 2, 3. Então, aqui, ó, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e o 4 aqui, ó. Ou seja, todos os elementos estão conectados, né? Vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó, a função f de x igual a 1 sobre 2, né? No caso aqui o x aqui é um expoente, tá? Tem base A com, né, com o A ele é maior que 0, né? E menor que 1. E, portanto, é uma função estritamente decrescente, né? E contínua em números reais, né? Então, resumindo, podemos afirmar que a função exponencial é injetora e sobrejetora, né? Estritamente crescente se A for maior que 0, estritamente decrescente se 0, né? Se A for menor que 0, né? Maior que 0 e menor que 1, né? Então ele está dizendo que nesse caso aqui o A é maior que 1, né? Mas aqui, ó, o A ele é menor que 1. É importante conhecer todos esses símbolos aqui representativos, tá? Isso vai fazer toda uma diferença. Beleza? Então,
eu aconselho você, é, tira um print aí, ó, e dá uma treinadinha na questão de montagem de gráfico, representação gráfica, tá? É bem importante. E por hoje a gente finaliza então a nossa aulinha de hoje, tá? Deixa eu parar aqui. Vamos encerrar a gravação da aula.